Yuri, a gente segue no noticiário internacional, mas a gente vai falar agora sobre o calor na Europa, onde, de novo, países registraram novos recordes de altas temperaturas. Em Paris, os termômetros passaram dos 40 graus e o Museu do Louvre teve que ser fechado. Já o Reino Unido quebrou o recorde histórico de temperatura para o mês de junho, com mais de 36 graus. O Américo Martins traz todos os detalhes direto da capital britânica. A forte onda de calor continua atingindo esta semana vários países da Europa Ocidental. Aqui em Londres, até a Troca da Guarda, uma das maiores atrações turísticas de toda a Inglaterra, foi cancelada nesta quarta-feira. Os militares responsáveis pela cerimônia disseram que estavam preocupados com a saúde dos turistas, dos militares e até dos cavalos que participam dessa solenidade 4 vezes por semana. Milhares de escolas foram também fechadas aqui na Inglaterra e na França, porque os prédios não estão adaptados para dar segurança neste calor para as crianças. Na França, nós tivemos mais de 50 pessoas que morreram ao tentar se refrescar do calor, nadando em lagos e rios sem salva-vidas. Pelo menos 2 crianças também morreram na França porque foram deixadas dentro de um carro fechado nesse enorme calor. Aqui em Londres está acontecendo durante toda esta semana a London Climate Action Week, que é a semana de ações climáticas que acontece na capital britânica todos os anos. As autoridades estão discutindo o que é necessário fazer na prática para tentar reverter as mudanças climáticas e conter os seus principais problemas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, foi uma das autoridades presentes ao evento. Ele chegou a dizer que Londres estava fervendo e nessa quarta-feira afirmou que é uma prioridade para todos os governos colocarem mais dinheiro para combater as mudanças climáticas. Ele disse que isso deveria ser uma das prioridades de todos os ministros da Fazenda em todos os países, porque cada vez mais nós vemos esses eventos climáticos extremos. Aqui na Europa, nós estamos ainda no início do verão. As altíssimas temperaturas costumam acontecer no sul do continente em julho e começo de agosto, não no começo de junho, quando ainda estamos no início da temporada, inclusive do turismo aqui na Europa. Em 2003, nós tivemos uma enorme onda de calor que levou a milhares de mortos na Europa Ocidental. As autoridades agora dizem que este ano esse tipo de tragédia pode se repetir por conta do aquecimento global. De Londres, Américo Martins. Sobre esse assunto, vamos conversar com Fernanda Manhota, analista de internacional, na tela conosco. Muito boa tarde, Fernanda Manhota. Como o Américo disse, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, cobrou que os governos tratem as mudanças climáticas como prioridade central, em especial os ministros das Finanças. Disse que os países precisam integrar o risco climático em todas as esferas, desde a política fiscal até a regulamentação. A questão é, por que há tanta resistência ou dificuldades, digamos assim, em dedicar recursos para esse tema? Porque não é de hoje que Guterres faz esse tipo de apelo aos países. A Débora, todos que nos acompanham, essa é uma pergunta que ao mesmo tempo é fácil e é difícil de responder, Yuri. Eu digo isso porque as razões já foram amplamente mapeadas, portanto dá para a gente especular aqui quais têm sido os... Manhota, eu vou rapidamente aqui, desculpa a minha interrupção, aqui o áudio está com um pouquinho de falha na qualidade, a gente vai tentar ajustar para melhorar contigo e daqui a pouco a gente traz o pacote completo. Será que já melhorou, gente? Ou senão a gente reconecta, Manhota. Quer testar um pouquinho o áudio para a gente te ouvir, Manhota, por favor? Muito que bem. Vocês estão me ouvindo bem aí? Agora de repente sim. melhorou? Em alto e bom som. Então pronto. Excelente, gente. Bom, então, eu ia dizendo que é uma pergunta que é fácil e difícil de responder ao mesmo tempo, porque do ponto de vista das experiências históricas recentes, a gente tem mapeado
quais são os gargalos que costumam refrear as iniciativas de adaptação e de mitigação do desafio climático, né, da emergência climática como um todo. Agora, é difícil ao mesmo tempo, porque embora a gente saiba quais são essas razões, elas muitas vezes desafiam a lógica, né? Existe uma série de estudos, Yuri e Débora, que foram desenvolvidos no campo científico e, claro, com o amparo das organizações internacionais, que dão conta de que a mudança climática e os seus efeitos, né, de curto e médio prazo serão talvez o mais impactante desafio da nossa geração já, né? Não é uma coisa que vai ficar para o futuro distante, para gerações vindouras, não. A realidade já está sendo flagrante nessa nossa própria experiência na Terra nesse momento. E muita gente acredita no campo científico que toda a forma de organização política, econômica e social como decorrência vai ser afetada inevitavelmente por esse tipo de ocorrência. Sejam as temperaturas cada vez mais elevadas que vão levar, né, muitas vezes ao desenvolvimento de quadros graves de saúde, seja do ponto de vista até do desaparecimento de regiões inteiras, ilhas, cidades, regiões fronteiriças, né, principalmente banhadas por mares, rios, oceanos e por aí vai. Então, tudo isso é muito conhecido, muito registrado. As dificuldades que têm sido percebidas, elas se dão em algumas camadas, né, em algumas frentes, Yuri. Em primeiro lugar, tem a ver com essa leitura do senso de urgência. Na época da pandemia de Covid-19, muitos ambientalistas, pessoas ligadas às questões de meio ambiente, costumavam dizer que, quem sabe, a experiência, né, de uma pandemia pudesse recalibrar a nossa percepção da emergência, né? Quer dizer, a gente, por muitos anos, achou que seria impensável viver uma pandemia, uma situação grave de saúde pública como aquela que nos abateu, e para muita gente isso poderia funcionar como uma espécie de gatilho, no bom sentido, para que nós fôssemos, aos poucos, nos tornando mais sensíveis a outras coisas que às vezes parecem distantes, como é o caso das emergências no campo ambiental. Naquele primeiro momento, até se acreditou que isso fosse tornar-se realidade, mas os anos foram passando e, de novo, a gente acaba voltando para as questões de mais curto prazo, aquelas que tomam o dia a dia, né, da sociedade de assalto, e muitas vezes a gente deixa em segundo plano o que nos parece um desafio do futuro, né? Quer dizer, esse é um elemento humano. A gente tende a priorizar o que está na ordem do dia de urgência, aquilo que vai nos trazer um benefício de curto prazo ou uma necessidade que precisa ser acomodada de modo imediato. E o preço disso é que questões que nos parecem distantes, ainda que elas não estejam, como eu ia dizendo, elas acabam deixadas em segundo plano. Então, tem esse elemento de fundo. Mas quando a gente vai para o campo da governança global, da ação dos países, entra uma segunda camada de desafios, que tem a ver, Yuri e Débora, com o fato de que o desafio ambiental ele apenas vai poder ser resolvido, endereçado, melhorado, enfim, se for um pacto coletivo, porque, no final das contas, tanto os benefícios quanto os prejuízos, eles são compartilhados. E nessa hora de rachar a conta, a discussão é bem difícil, porque os países que mais são poluentes, eles vão se dividir entre dois grupos. Os mais poluentes que poluíram e se desenvolveram, e aí vão dizer, bom, eu não posso abrir mão do meu desenvolvimento econômico e, portanto, preciso calibrar as ações ambientais em relação à questão do crescimento. E os países que estão em desenvolvimento e que ainda estão em altos níveis de poluição, que alegam que seria injusto refrear o direito de desenvolver-se em detrimento do fato de que os outros já passaram por isso. Então, tem uma discussão aí sobre qual é o tamanho da responsabilidade de cada um, e um empurra daqui para lá, uma espécie de acusação permanente de que tem caronas que não estão fazendo muita coisa, mas vão se beneficiar, né, dos eventuais
benefícios e tal. E aí tem uma última camada para concluir, que é a camada da política interna, né? Os países estão passando cada vez mais por um momento de polarização, em alguns casos até de um certo negacionismo climático. E isso que é uma agenda de muitas vezes mobilização de eleitorado, acaba fazendo com que os pactos coletivos internacionais acabem sendo abandonados. Então, eu diria que é um mix dessas três coisas que hoje refreiam as iniciativas internacionais que poderiam minimizar esses danos, Yuri.